E aí? Então vamos lá, que o tempo ruge, Sapucaí é grande, isso é coisa de velho, né? Mas vamos lá, hoje nós vamos tratar de um princípio forte demais, forte demais, forte demais. Um dos princípios mais importantes que tem, um dos mais importantes que tem para quem vive aqui na Terra. Por que para quem vive aqui na Terra? Porque na Terra a gente vive em sociedade. Em primeiro lugar, o ser humano é o único ser, não vou me arriscar a dizer o único aqui, tá? Mas o ser humano é o ser da natureza que ele não consegue sobreviver sozinho. Não consegue sobreviver sozinho. Se tu largar um cachorro, pega um cachorro e quem já viu aqui uma penca de cachorro na rua, assim, filhote, assim, abandonado, que deu um monte de cachorrinho e ninguém quer pegar e fica lá tirado. Já viram? Então, muitos desses cachorros eles sobrevivem, mesmo sem ninguém dando comida, mesmo sem ninguém cuidando para ele não atravessar a rua no momento de movimento. Esse cachorro ele vai sobreviver. Agora, tu pega o ser humano quando depois que nasceu, recém-nascido, deixa ele abandonado sozinho para ver o que acontece. Não vai sobreviver, não vai. O ser humano ele sempre precisa de outro para poder cuidar dele, para que ele consiga crescer e sobreviver. Reflete sobre isso. Então, por isso que eu disse que esse é um dos principais princípios para as pessoas que vivem aqui na Terra, porque nós vivemos em sociedade. E a sociedade, ela tem inter-relações, relações pessoais. E onde é que eu quero chegar com unidade? Todo mundo aqui já sabe o que é um princípio, todo mundo já sabe o que é regra, todo mundo já sabe que a gente tem que viver por regras, que a gente tem que viver por princípios e não viver por regras. E o princípio de hoje é o princípio da unidade. O que é a unidade? Unidade é um só. Como, Jean? Um só. Vou dar um exemplo. No casamento, tá? O principal exemplo que eu tenho hoje aqui para dar, eu quero ser rápido, sucinto e sem delongas, tá? O principal exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o casamento. Deus falou para nós, abandone pai e mãe e junte-se à sua mulher e seja uma só carne. Uma só carne. Abandone pai e mãe, junte-se à sua mulher e seja uma só carne. Aqui Deus já está falando que é para ser uma só carne. Depois que tu casou, irmão, já era. É unidade. É unidade. E o reflexo de uma só carne são os filhos, que é a matéria genética somada dos dois. Onde mais aparece na Bíblia já o princípio da unidade? Gênesis 11:6. Como é que é a história? A história da Torre de Babel, tá? O mundo inteiro estava concentrado todo mundo estava concentrado num único lugar do mundo, só que estava fora da configuração de Deus. Deus nos colocou na Terra para a gente se espalhar e povoar a Terra, beleza? Para a gente se multiplicar e povoar essa Terra aqui. E só que deu a louca lá no Nimrod, depois pós-dilúvio, recém tinha passado o dilúvio, ele deu a louca no Nimrod, ele quis confrontar Deus, afrontar Deus, juntou todo mundo, liderou todo mundo, fez que todo mundo falasse a mesma língua e todo mundo trabalhasse em prol de um só objetivo. Qual era o objetivo? Construir uma torre, e essa torre iria alcançar os céus e eles se igualariam a Deus. E nunca mais seriam dizimados pelo dilúvio. O que aconteceu? Deus olhou lá de cima, isso está escrito, tá? Gênesis 11:6. Deus olhou lá de cima e disse assim: venha, vamos descer lá na terra e ver o que esses caras estão fazendo. Aí ele chegou aqui, olhou e disse assim: esses caras, eles estão falando a mesma língua e estão trabalhando em unidade, ou seja, com o mesmo objetivo, estão em unidade. Já que eles estão trabalhando desse jeito, eles vão conseguir tudo o que eles querem. A obra deles vai ser ilimitada. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que está em desconformidade com o que eu planejei para esses caras. Eu quero que eles multipliquem o seu DNA e
povoem a Terra. Só que eles estão aqui concentrados e construindo uma torre como se fosse um ídolo. Tá errado. O problema é que eles acharam o código de trabalhar em unidade de linguagem. Unidade. Hoje a gente vai tratar sobre a unidade. A linguagem a gente vai pegar mais tarde. Unidade é isso. É tu pegar uma pessoa e ombrear com ela, aconteça o que acontecer, vocês vão estar juntos. Vão passar pelo fogo junto. Vão passar por tudo juntos. E não vão se dissolver. Não vão se dissolver. É isso que acontece com a unidade. Unidade no casamento, como eu falei, vai se tornar uma só carne. Depois que casou, irmão, já era. Bota isso no teu coração. Casou, já era. Ah, mas Jean, o meu marido é um cross, ele é mulherengo, ele é ruim pra mim. Gente, tu errou na seleção. Agora tu vai ter que investir em treinamento. Na hora de escolher, tu escolheu muito rápido ou tu não conheceu tudo que tinha que conhecer para decidir casar com esse cara. E agora tá aí, cheio de problema emocional. Ele não era pleno em si. Agora tá aí, dando um monte de problema. Mas ainda vale a pena. Vale a pena investir nesse cara. Vale a pena acreditar nele. Mas não perde a noção de uma só carne, unidade e linguagem. Não desiste das pessoas assim, tão fácil. Às vezes o problema está em ti. Vamos lá. Outro exemplo de unidade e linguagem para deixar claro agora, tá? Vamos trazer para a natureza. Vamos usar aqui uma fruta aí. Vamos usar as batatas, tá? Um legume. Vamos usar batata. Batata que é fácil de ilustrar. Eu falo isso aqui, toda vez que eu falo isso aqui para alguém, as pessoas ficam loucas comigo. Nossa, de onde é que tirou isso? Meu Deus do céu. Da onde? É o seguinte. Pega um saco de batatas, tá? Junta um saco de batatas, uma sacola de batata. As batatas estão todas ali dentro, né? Elas estão unidas, beleza? Estão unidas. Imagina aqui, tem uma sacola de batata, eu estou segurando aqui. Todas as batatinhas lá dentro estão unidas, tá? Muita gente confunde união com unidade. Nós estamos falando de unidade, que é um princípio, beleza? Mas nessa sacola aqui, por enquanto, elas estão unidas, porque está todo mundo junto. E tem uma sacola que está segurando elas. No momento que eu pegar uma faca e rasgar essa sacola, o que vai acontecer? As batatas tudo vão cair no chão. Vão se espalhar pelo chão. Vão ficar em dispersão. Elas vão se espalhar. Dificilmente uma vai continuar unida com a outra. Dificilmente. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. E dificilmente elas vão manter-se unidas. O que foi o rasgo na sacola? O que foi o rasgo na sacola? Foi um obstáculo. O rasgo na sacola foi uma dificuldade, uma pressão, um trauma. E aquela união que estava ali dentro da sacola, depois do trauma, ela virou uma dispersão. Então grava. União gera dispersão. E agora o que seria uma unidade, Gia? O que seria unidade, que é o princípio que a gente está tratando aqui hoje? A unidade é tu pegar essas mesmas batatas, pegar elas, tá? As mesmas batatas, colocar dentro de uma panela com água, ligar o fogo e deixá-las cozinharem. Bota essas batatas para cozinhar. Cozinha, cozinha, cozinha. E que elas estão na pressão, ó. Estão na pressão. Cozinha as batatas. Vai ter um momento que elas vão ficar mole. E depois que cozinhou, pega, tira a água e começa a amassar elas. Amassa as batatas. Amassa. Aquilo ali vai virar uma amálgama. Vai ficar tudo junto. Tudo um só. Vai ficar uma unidade. Aqui a gente tem uma unidade. Quem é que já comeu purê de batata? Purê de batata é um purê de batata. A gente nunca mais vai conseguir separar uma batata da outra batata desse purê. Nunca mais. Porque elas passaram pelo processo de amálgama. Passaram por fogo, passaram por água quente, fervente,
passaram por pressão de amasso e hoje elas são uma só. Isso é uma unidade. É diferente de eu continuar carregando as batatas dentro de uma sacola, sendo unidas. Beleza? Acho que ficou claro. Toda vez que a gente quiser atingir um objetivo, a gente precisa ter outra pessoa junto com a gente. Quer ter uma vida familiar feliz, tu precisa estar com o teu cônjuge também feliz. Tu quer ter um negócio próspero, tu precisa ter alguém trabalhando contigo. Tu quer ter uma vida social feliz, tu precisa ter amigos que estejam em unidade contigo. E esse é o segredo, estar em unidade com as pessoas que tu escolheu ou com as pessoas que te escolheram. Há dias atrás a gente falou sobre isonomia, tratar os iguais como iguais e os desiguais como os desiguais. E os iguais que a gente vai tratar, a gente vai pegar eles e gerar unidade com eles. A partir daí, irmão, esquece. Depois que eu descobri isso, o meu casamento foi outro, a minha família foi outra. E não tem mais nada que possa dissolver o meu relacionamento hoje com a minha família. Porque nós somos hoje unidade. Não esquece disso. Esse foi o princípio da unidade. Tamo junto. E tinha mais uma coisa que eu queria falar aqui. É que esses vídeos que eu tô gravando, de repente, não tá tendo tanta repercussão hoje, né? E isso é natural. É natural. Hoje eu tava vindo pra cá e tava pensando. Cara, imagina quando o resultado chegar e as pessoas vão perguntar assim, onde é que tu tava? Que a gente queria ouvir isso antes e não te achava. Esse vídeo vai ficar salvo aqui, esses vídeos, né? Os 26 vídeos vão ficar salvos aqui. E eu vou dizer, eu tava lá já, falando sobre princípios. E eu não tô aqui à toa, eu tô aqui cumprindo a vontade de Deus, porque Ele botou no meu coração de falar sobre tudo isso aqui que eu tô falando. Beleza? Haja em unidade com as pessoas que tu escolheu. E vai pra cima. Não deixa nada dividir vocês mais. Vai ser impossível. Beleza? Tamo junto.